Olá pessoal, sou o professor Renan Marques e vamos para a nossa primeira aula nova de Direito Penal. Ora, a nossa finalidade aqui é fazer um curso que seja voltado para graduação e que você possa, a qualquer momento, ter acesso a informações da matéria de Direito Penal 1. Então, vamos dar início à aula sobre princípios penais. E as primeiras considerações iniciais que eu vou fazer aqui para vocês é sobre qual é a importância dos princípios penais e qual é a finalidade dos princípios penais. A primeira consideração inicial é em relação a qual é essa finalidade, para que servem os princípios penais, para que foram feitos os princípios penais. Ora, durante muito tempo, o Estado ele podia fazer o que bem entendesse com qualquer pessoa. Então, esses princípios penais que nós vamos estudar, eles servem como uma garantia contra a atuação do Estado, para que o Estado tenha limites e não possa fazer o que bem entende com os cidadãos. Então, esses princípios, eles vão trazer uma maior segurança para todos nós, já que o próprio Estado, ele deve se ater à norma penal e se ater aos limites impostos pela Constituição Federal e impostos pelo nosso próprio Código Penal. Então, nossos princípios servem de uma garantia perante o cidadão e perante o poder de punir do Estado, porque apenas o Estado é que detém o poder de punir as pessoas e apenas o Estado é que vai poder aplicar uma eventual sanção penal em havendo sentença penal condenatória. Nenhuma outra pessoa além do Estado vai poder fazer a aplicação do nosso direito penal. Ou seja, o Estado é o titular único e exclusivo do direito de punir e, por conta disso, é de extrema importância que existam limites para essa atuação. E isso traz também, logicamente, uma segurança para todos nós, já que nós sabemos que o Estado terá limites para aplicar a nossa lei penal. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, vamos estudar o nosso primeiro princípio de direito penal. Os princípios constitucionais e infraconstitucionais. O primeiro princípio que eu trago aqui para vocês é o princípio da humanidade das penas. Ora, para que existe o princípio? Qual é a ideia do princípio da humanidade das penas? Em épocas mais remotas, o Estado ele aplicava penas que atingiam a integridade física e psíquica do condenado. E existiam penas, por exemplo, de esquartejamento, pena de morte, penas que afrontam a integridade física e a integridade psíquica do condenado. Ora, na atualidade, inclusive nossa Constituição Federal de 1988 prevê inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana, não há a possibilidade de o Estado criar qualquer tipo de pena que venha a atingir a integridade física e a integridade psíquica do condenado. Então existe essa limitação do Estado para com o corpo e para com a mente dos condenados. E a própria Constituição Federal traz esta limitação. Acompanhe comigo aqui o artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 48 da Constituição Federal. É uma vedação constitucional de instituição de penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Ora, como bem a Constituição Federal prevê, não há possibilidade no ordenamento jurídico penal brasileiro de criação de pena de morte. Apesar de que já teve casos, inclusive, de políticos com finalidades eleitorais de quererem dizer na sua campanha eleitoral que iriam criar a pena de morte. Ora, a nossa Constituição Federal, ela traz essa limitação e essa limitação de criação e aplicação de pena de morte, ela está prevista como uma garantia do cidadão, para que não haja nenhum afronto à sua integridade física e psíquica, e ela é incompatível com a nossa ordem constitucional. Qual é a segunda vedação constitucional que é esculpida no princípio aí da humanidade das penas? A segunda vedação, acompanhe comigo, pena de caráter perpétuo. Ora, no ordenamento jurídico penal brasileiro, não há possibilidade
de criação de penas que tenham tempo indeterminado. A limitação da quantidade de penas, do limite de cumprimento de pena no ordenamento jurídico penal brasileiro é de 30 anos. Ou seja, às vezes, inclusive, vocês ouvem no noticiário que a pessoa foi condenada a 100 anos, a 200 anos. Danou-se, professor, e a pessoa vai passar 200 anos? Como? Se a pessoa não vive 200 anos, né? Ora, essa limitação de tempo, né, às vezes ela está prevista no nosso próprio Código Penal, ou seja, para fins de execução da pena, o máximo de tempo de cumprimento de pena que uma pessoa pode passar no sistema prisional é de 30 anos. Agora, nada impede que haja a condenação por mais de 30 anos. Então, às vezes, você tem sentenças, ou até mesmo o sujeito ele foi condenado a vários crimes e a pena ela ultrapassa 30 anos. E para que um juiz vai aplicar uma pena, então, que tenha no seu somatório além de 30 anos? Isso acontece pelo seguinte fato. O tempo máximo de execução de pena no nosso ordenamento jurídico é de 30 anos. Mas esse valor a mais pela unificação das penas, ou seja, às vezes o sujeito é condenado a 40, 50, 100 anos, o cálculo dos benefícios durante a execução da pena, ou seja, por exemplo, a progressão de regime, o livramento condicional, benefícios que podem ocorrer durante a execução da pena serão calculados sobre o valor total da condenação. Ou seja, se o sujeito foi condenado a 100 anos, a progressão de regime se dará com base justamente em 100 anos. Ou seja, o cálculo para a progressão de regime é dado com base no total da condenação. Mas, para efeito de execução da pena, o tempo máximo que uma pessoa pode cumprir a pena é de 30 anos. Agora, os benefícios serão calculados sobre o valor total da condenação. Então, esse detalhe é de extrema importância. Inclusive, vocês vão estudar melhor essa questão da progressão de regime em Direito Penal 2. Em Direito Penal 2, vocês vão estudar melhor essa questão. Voltando para cá. Qual é outra vedação constitucional? A pena de trabalhos forçados. Ora, não há possibilidade no nosso ordenamento de criação de qualquer tipo de pena que venha a obrigar a pessoa a trabalhar. Então, existe essa limitação também quanto à aplicação de penas que venham a forçar, que venham a obrigar qualquer pessoa a trabalhar. O trabalho é uma opção do condenado. Inclusive, vocês vão estudar isso melhor também em Direito Penal 2, que é possível abater o tempo de cumprimento da pena pelo trabalho. Vocês vão estudar melhor a chamada remissão pelo trabalho em Direito Penal 2 também. Voltando para cá. Também é previsto na Constituição Federal a vedação de penas de banimento. O que isso quer dizer, pessoal? Que não há possibilidade de nenhuma pessoa, quando ela é condenada por um crime aqui no Brasil, de ser banida do Brasil. Oxi, professor, então quer dizer que aquele pessoal, né, os políticos, né, aqueles criminosos, organização criminosa, todos eles, depois que cumprirem a pena, vão continuar a morar no Brasil? Eles podem ser expulsos do nosso país? A resposta é não. Né? Eles não podem ser expulsos do país. Eles não podem ser banidos do país diante da expressa previsão constitucional de proibição nesse sentido. Então, não há possibilidade deles serem banidos do nosso país, porque isso afrontaria o princípio da humanidade das penas. E a última previsão constitucional é a vedação constitucional de penas de caráter cruel. Não há a possibilidade de criação de penas, por exemplo, de castração química, de amputação de membros, por mais que a população, em algumas vezes, fiquem revoltadas pela prática de alguns crimes e anseiem que isso ocorra. É importante a gente falar também que o nosso direito penal e o processo penal brasileiro, ele é feito, inclusive, né, ele é feito para proteger o cidadão. Esses princípios penais são feitos para proteger o cidadão, para que as pessoas não façam o que quiser com ele. Deve-se respeitar sempre a legalidade e se respeitar a previsão constitucional da dignidade das pessoas, da dignidade humana, porque não há que se falar na possibilidade
de criação e de aplicação de nenhuma pena que venha a ofender a integridade física e psíquica e que seja considerada de caráter cruel. E é de extrema importância vocês terem essa noção inicial, porque é muito comum a gente ter um anseio de punição. A sociedade cada vez mais ela clama pelo direito penal, mas é importante que se fale que deve haver um respeito mínimo, né, desse princípio constitucional, para que não haja um retrocesso, inclusive, no tratamento das pessoas, até porque, em épocas mais remotas, como eu já falei, pessoas elas eram torturadas, inclusive, pelo próprio Estado, e isso era legitimado pelo próprio Estado, mas no nosso país, no Brasil, a Constituição Federal veda expressamente qualquer pena que tenha esse caráter cruel. Pois bem, nós já falamos então desse princípio e vamos agora para outro princípio constitucional, que é o princípio da personalidade ou intranscendência. O princípio da personalidade ou intranscendência também está previsto na Constituição Federal, no nosso artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, e prevê que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Eu li inicialmente só essa primeira parte desse princípio constitucional. O que quer dizer princípio da personalidade ou intranscendência? Toda vez que qualquer pessoa ela for condenada por um crime, apenas e única e exclusivamente aquela pessoa poderá cumprir aquela pena. Então não há possibilidade, por exemplo, de a mãe pedir para cumprir a pena no lugar do filho ou o pai pedir para cumprir a pena no lugar do filho. Porque apenas aquela pessoa que sofreu a condenação é que poderá cumprir e executar aquela pena. E aí algumas pessoas me perguntam, mas professor, e se eventualmente aquele réu que foi condenado ele vier a morrer? O que é que nós vamos fazer? Digamos então que o sujeito praticou uns 10 crimes, o sujeito veio a praticar aí uns 10 crimes de homicídio, praticou tráfico, praticou então roubo também, praticou latrocínio, foi condenado por vários crimes, de 30 crimes ele foi condenado. Agora, durante a execução da pena, ele se envolve em uma rebelião e vem a morrer. E aí, professor, o que é que vai fazer com esse sujeito? Não há mais o que fazer do ponto de vista penal. Por que não há mais o que fazer do ponto de vista penal? Porque a pena ela é eminentemente pessoal. Apenas as pessoas que foram executadas, né, que foram condenadas, é que podem vir a cumprir a pena. Nenhuma pena pode ser executada por outra pessoa, a não ser aquele sujeito que sofreu a condenação. Ou seja, a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Apenas ele é que poderá executar a pena. E se vier a morrer, vocês vão estudar ainda as causas de extinção de punibilidade. Também Direito Penal 2, a morte do condenado é uma causa de extinção de punibilidade. E o que isso quer dizer? O Estado perde o direito de punir aquela pessoa. Não há mais como se punir aquela pessoa e simplesmente o Estado vai perder esse direito de punir determinada pessoa que veio a morrer, porque a pena ela é eminentemente pessoal. Vamos então continuar aqui e temos uma observação a fazer quanto ao princípio da personalidade ou intranscendência. Vocês já sabem que apenas a pessoa que foi condenada é que pode executar e cumprir aquela pena privativa de liberdade. Mas, por outro lado, a própria Constituição Federal traz duas exceções ao princípio da personalidade ou intranscendência. Quais são as exceções previstas na própria Constituição Federal? Acompanhe comigo. Existem duas exceções. Primeira, decretação de perdimento de bens e a segunda, as obrigações civis de reparar o dano. Ora, pessoal, essa previsão constitucional está direcionada não ao cumprimento da pena privativa de liberdade, mas sim, eventualmente, de decorrências de obrigações civis. Ora, se o sujeito, por exemplo, ele cometeu um crime contra o patrimônio, um crime de corrupção, por exemplo, e causou um dano ao erário público, ao patrimônio público de R$100 mil. Se ele vier a morrer,
a pena privativa de liberdade não pode ser cumprida por outras pessoas. Vocês já sabem que existe o princípio da intranscendência e pessoalidade da pena. Agora, essa obrigação civil de reparar o dano, ou seja, a obrigação civil aí, por exemplo, de reparar aquele dano patrimonial, ele pode sim se estender a outras pessoas e o limite será justamente o valor da herança. Se ele deixou filhos, né, os filhos eles ficarão responsáveis por aquela reparação de danos. E é claro que o limite será o valor da herança. Se ele causou, por exemplo, ele causou um prejuízo, vou dar outro exemplo aqui, um prejuízo de 500 mil reais. Se a herança dele é de 100 mil reais, o limite para reparar o dano será de 100 mil reais, porque é o valor da herança. Então, as pessoas que são aí, que vão suceder aquela pessoa que morreu, ficarão responsáveis apenas em relação à reparação do dano, o valor do limite da herança. Eles não ficarão responsáveis por que ultrapassar esse valor. Mas a própria Constituição Federal, então, traz essa exceção apenas para essas questões patrimoniais de reparação do dano ou de perdimento de bens também. Pois bem, acabamos então esse princípio da personalidade e transcendência e vamos para o nosso terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio? Princípio da legalidade. E o princípio da legalidade possui previsão tanto no Código Penal quanto também na Constituição Federal. É o artigo 1º do Código Penal e artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que prevê basicamente o seguinte: isso aí é a literalidade do nosso Código Penal e da nossa Constituição Federal. Inclusive, o Código Penal, ele apenas repete o texto da nossa Carta Magna, né, da nossa Constituição Federal. Ele prevê o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Qual é, então, o conceito do princípio da legalidade? Inclusive, o princípio da legalidade é um princípio basilar, é um princípio essencial do nosso direito penal. Por quê? Porque somente poderá haver a criação de infrações penais e a criação de sanções penais por meio de lei. E não é qualquer lei, é uma lei aprovada pelo Poder Legislativo. Apenas o Poder Legislativo é que detém a competência e que detém a atribuição para criar leis penais. Ou seja, nenhum outro poder, né, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, pode vir a criar leis penais. O Presidente da República não tem atribuição para criar leis penais. O juiz, ele não pode criar leis, nem muito menos criar penas que não existem no nosso ordenamento jurídico. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, apenas existe a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Fora essas três, não há nenhuma outra pena possível de ser aplicável. O próprio Estado, quando condena qualquer pessoa, vai se limitar às penas previstas no nosso ordenamento. E para que qualquer pessoa possa ser responsabilizada por um crime ou contravenção, no momento oportuno a gente vai fazer a diferenciação entre crime e contravenção, para que haja possibilidade de punição de qualquer crime ou contravenção, é imprescindível que exista uma lei criada pelo Poder Legislativo. Se aquele fato, naquele caso concreto, não houve a criação de uma lei prévia, inclusive, a gente daqui a pouco fala do princípio da anterioridade penal, se não há a criação de uma lei prévia, não há possibilidade de responsabilização penal. É imprescindível, então, que exista uma lei que defina aquele fato como uma infração penal e que traga também uma sanção penal. Então, o conceito de legalidade é justamente esse, né? É o conceito do princípio da legalidade, é de que somente pode haver a criação de infrações penais e a criação de penas apenas por meio de lei criada pelo Poder
legislativo. E isso é, inclusive, uma garantia para todos nós, para toda a sociedade, no sentido de que aquele fato ele é, inclusive, previamente previsto como crime. A lei sempre deve ser prévia, nós vamos falar do princípio da anterioridade penal daqui a pouco. E todas as pessoas vão saber com antecedência que determinado fato é considerado criminoso pelo Estado. Isso serve de segurança para nós, porque nós já sabemos de antemão que determinado fato é considerado criminoso pelo Estado. E o Estado ele não vai poder aplicar a lei penal, salvo se houver uma previsão legal definindo aquela infração penal como crime. Não há possibilidade, por exemplo, de um fato não ser criminoso e depois o sujeito praticar aquele fato, vir uma lei posterior que defina o mesmo fato como criminoso e o sujeito ser condenado por esse fato. E a gente vai falar disso porque deve-se respeitar também o princípio da anterioridade penal. A lei tem que ser sempre prévia, criada de forma prévia, e deve-se respeitar também a anterioridade penal, que a gente fala daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Além disso, pessoal, a doutrina ela faz uma distinção, ela traz um desdobramento, inclusive, do princípio da legalidade. Ela fala especificamente o seguinte: o princípio da legalidade também é conhecido como princípio da reserva legal ou legalidade estrita. E, basicamente, ela subdivide o princípio da legalidade em reserva legal e legalidade estrita e fala que a lei ela deve ser uma lei em sentido material e deve ser também uma lei em sentido formal. E o que quer dizer lei em sentido material e o que quer dizer lei em sentido material? Ora, lei em sentido material é toda e qualquer lei que deve respeitar a Constituição Federal. É imprescindível que, quando o Poder Legislativo ele for criar qualquer tipo de lei penal, que haja obediência da própria Constituição Federal, dos princípios previstos na Constituição Federal e das normas constitucionais. Por outro lado, toda e qualquer lei penal também deve ser uma lei em sentido formal. E o que quer dizer lei em sentido formal? Lei em sentido formal é aquela que obedece o processo legislativo. Vocês estudarão melhor em direito constitucional que todas as leis, para serem aprovadas, possuem um procedimento próprio para ser seguido, para que eventualmente haja a aprovação e a promulgação, publicação e promulgação daquela lei. Se não há a obediência do processo legislativo, também haveria uma ilegalidade do ponto de vista formal daquela lei. Resumidamente, é imprescindível que a lei ela respeite tanto a Constituição Federal e é imprescindível também que a lei respeite o processo legislativo. Feitas essas considerações, eu faço a seguinte observação. Qual a observação que eu trago aqui para vocês? É possível... Primeira observação. Quais leis podem criar infrações penais? E a segunda é possível a criação por medida provisória ou lei delegada? Quais são as leis que podem criar infrações penais? É a primeira pergunta. Ora, pessoal, lei penal somente pode ser criada por lei ordinária ou por lei complementar. A maioria das leis penais são criadas por meio de lei ordinária, já que o quórum de aprovação é mais simples. Nada impede que haja a criação de leis penais por lei complementar, que possui um quórum qualificado para aprovação, mas, na grande maioria das vezes, a lei, como o quórum da lei ordinária ela é mais simples, então basta que haja uma maioria simples para haver a aprovação daquelas leis nas duas casas, tanto no Congresso, o Congresso Nacional, ele possui aí tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, deve haver a votação por maioria simples nessas duas casas para que ela seja aprovada e depois essa lei ela vai aí para sanção presidencial. E o presidente da República ele vai sancionar a lei ou pode vetá-la. Esse procedimento aí você vai estudar melhor em direito constitucional. Mas é imprescindível então que você saiba que apenas lei ordinária ou lei complementar é que pode criar leis penais. Em outras palavras, a lei, leis delegadas e medidas provisórias, elas simplesmente não podem criar leis penais. Em relação à medida provisória,
que é um ato privativo do presidente da República, não há a possibilidade de criação de leis penais por meio de medida provisória, porque é um ato privativo do presidente da República. Ora, como apenas o Poder Legislativo é que pode criar leis penais, não há possibilidade do chefe do Poder Executivo, que é o nosso presidente da República, de criar leis penais. Haveria então afronta ao princípio da legalidade penal. Ainda em relação ao princípio da legalidade penal, nós temos ainda algumas considerações a fazer. Quais são as funções fundamentais do princípio da legalidade? Acompanhe comigo a primeira função fundamental. A lei deve ser estrita. E o que é que quer dizer a estrita legalidade? A legalidade estrita está relacionada à competência para criar leis penais. E você já sabe, meu filho, qual é a competência, quem detém a competência única e exclusiva para criar leis penais? Apenas o Poder Legislativo. Nem o Poder Judiciário, nem o Poder Executivo podem criar leis penais. Elas são criadas única e exclusivamente pelo Poder Legislativo. Coloquei inclusive aí um termo em latim, nullum crimen, nulla poena sine lege stricta, ou seja, não há crime, não há pena sem uma lei estrita. A estrita legalidade está relacionada à questão da competência, e a competência em matéria penal é única e exclusiva do Poder Legislativo. Qual é a segunda função fundamental do princípio da legalidade? A lei deve ser também escrita. Não há possibilidade de criação de leis penais, por exemplo, por meio de costumes. Os costumes, pessoal, eles não podem nem criar, nem revogar leis penais. O que pode revogar uma lei penal é uma própria lei que venha posteriormente à criação daquela lei penal, que venha revogar aquele crime. Nós já tivemos, por exemplo, em uma época, até 2005, existia o crime de adultério. Eita, professor, e adultério era crime? Era? Tinha muita gente que não cometia esse crime? Tinha, meu filho. Tinha muita gente que cometia adultério e era crime, inclusive. Só que, desde 2005, não há mais a possibilidade de punição penal pelo fato do adultério. O adultério deixou de ser considerado um crime e ele só deixou de ser considerado crime porque veio uma lei posterior que veio a revogar aquela lei que tinha criado o crime de adultério. Não há mais a possibilidade de nenhum tipo de sanção penal. O que há a possibilidade, logicamente, é de sanção do âmbito do ponto de vista civil. Então, vamos para a terceira função fundamental. A lei também deve ser certa. Existe também a proibição de criação de tipos penais vagos e indeterminados. Ou seja, a lei ela deve ser a mais precisa possível. Ela deve definir as condutas da forma mais precisa possível para que tragam uma maior segurança para todos nós também, de sabermos exatamente qual é a conduta definida pelo legislador. Além disso, a quarta função fundamental é que a lei deve ser prévia. E quanto a essa quarta função fundamental, eu já entro, inclusive, no princípio da legalidade, da anterioridade penal, que é um desdobramento do princípio da legalidade. Essa função fundamental diz respeito, então, ao princípio da anterioridade penal, que a gente vai falar agora. Ora, pessoal, o princípio da anterioridade penal também está previsto na Constituição Federal, no mesmo artigo que nós lemos aqui para vocês. E vamos ler novamente, que fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Ora, a própria Constituição Federal prevê que toda e qualquer lei sempre deve ser criada antes da prática do fato criminoso. É imprescindível, então, que exista uma lei prévia e anterior àquele fato para que aquela pessoa ela possa ser responsabilizada penalmente. Se não existir uma lei prévia anterior àquele fato, não há possibilidade de responsabilização penal. Pessoal, vou dar só apenas o exemplo emblemático do princípio da anterioridade, que inclusive aconteceu com a atriz Carolina Dickmann, que já fez inclusive vários filmes e novelas. A Carolina Dickmann ela teve invadida um dispositivo informático seu, se não me engano um celular, um computador. E essa pessoa que invadiu o dispositivo informático dela pediu para que ela
pagasse uma quantia em dinheiro para que ele não publicasse e divulgasse fotos íntimas da atriz. Ela ficou extremamente constrangida, mas não houve nem violência física, nem muito menos grave ameaça. E não há a possibilidade de responsabilização penal por esse fato, porque não houve o crime de extorsão. O crime de extorsão ocorreria apenas se houvesse violência física ou grave ameaça, para constranger aquela pessoa a pagar um valor patrimonial. Mas nesse caso não houve crime de extorsão e o fato é atípico. Ora, então nesse caso concreto, o que é que aconteceu? Surgiu uma lei posterior ao fato que passou a prever exatamente aquela conduta como criminosa. Mas ela não vai ser aplicável, essa lei, ela não pode ser aplicável à pessoa que deu origem à lei, porque na época dos fatos não havia a previsão legal daquela lei. Então vai acontecer o que aí, professor? O que pode haver é uma eventual ação civil de reparação de danos. A Carolina Dickmann provavelmente entrou com a ação civil de reparar danos para que ela seja ressarcida por aquela pessoa que causou o dano. Então, o que vai haver nesse caso concreto é meramente uma reparação civil de danos, mas não há que se falar em responsabilização penal. Pessoal, para a gente finalizar e fazer as questões, falta a gente falar apenas de alguns princípios e depois eu já adentro nas questões da nossa primeira aula. Qual o próximo princípio? O princípio da individualização da pena, que também é previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 46 da Constituição, que se desenvolve em 3 planos: plano legislativo, judicial e administrativo. A individualização da pena está prevista na Constituição Federal e, no plano legislativo, quer dizer que o Estado, quando criar um crime, deve prever uma pena mínima e uma pena máxima. E a pena deve ser proporcional àquele crime. E o legislador vai, então, individualizar uma pena mínima e uma pena máxima para aquele crime. O juiz, no plano judicial, esse princípio também se desenvolve no plano judicial. Por qual razão? Porque o juiz, quando profere uma sentença penal condenatória, irá individualizar a pena para aquele caso concreto. Existem crimes, por exemplo, que têm pena de 1 a 4 anos. O furto simples, por exemplo, tem pena de 1 a 4 anos e o juiz vai ter que individualizar naquele caso concreto qual vai ser a pena específica do sujeito. Além disso, no plano administrativo, também haverá individualização da pena na fase de execução da pena. Ou seja, o plano administrativo se desenvolve na fase de execução da pena. Ou seja, existe individualização nesses 3 planos: legislativo, judicial e administrativo. O próximo princípio que eu trago aqui para vocês é o princípio da intervenção mínima. O nosso direito penal, ele é também visto como a última ratio, ou seja, ele é a última alternativa de resolução de conflitos. Porque se outros ramos do direito forem suficientes para solucionar aquele conflito, não há necessidade de intervenção penal, até porque o nosso direito penal possui a possibilidade aí de aplicação de pena privativa de liberdade, que é uma das piores restrições de direitos que pode existir para qualquer pessoa. Então, se outros ramos de direitos forem suficientes para solucionar aquele conflito, não há necessidade de intervenção penal. Inclusive, foi o que aconteceu com o crime de adultério. Ora, o adultério não é um problema do direito penal, é um problema do direito civil e que é melhor solucionado por esse ramo do direito e não pelo direito penal. E, pelo princípio da intervenção mínima, se revogou, inclusive, o crime de adultério. O segundo princípio, que é um desdobramento do princípio da intervenção mínima, é o princípio da fragmentariedade. O que quer dizer caráter fragmentário do nosso direito penal? O direito penal ele não vai se ocupar da proteção de todo e qualquer bem jurídico. Ele vai se ocupar dos bens mais importantes, dos bens mais relevantes. E o caráter fragmentário do direito penal é justamente que ele vai se ocupar apenas de uma parcela dos bens jurídicos previstos no nosso ordenamento. Ele vai se limitar, então, à proteção dos bens mais importantes, dos bens mais relevantes para a nossa sociedade. O outro desdobramento do princípio da intervenção mínima é o princípio da lesividade. Ora, o princípio da lesividade prevê expressamente que somente haverá a possibilidade de intervenção penal se houver lesão a bem jurídico protegido pela norma penal. E o princípio da lesividade, ele inclusive possui 4 vertentes. Acompanhe comigo as 4 vertentes desse princípio da lesividade para a gente fazer algumas questões
para fixar o nosso conhecimento. Primeira vertente, ninguém pode ser punido por aquilo que pensa. Oxe, professor Renan, então eu posso pensar o que eu quiser? Pode, meu filho, você pode pensar o que você quiser. O problema é quando a pessoa externaliza aquela ideia e executa, por exemplo, um crime contra a honra. Isso é punível. Mas ficar apenas pensando em praticar um crime, ou seja, apenas na cogitação, a cogitação não é punida pelo nosso direito penal. A gente vai estudar melhor a questão do intercrimes, do caminho percorrido pelo crime, quando falar de crime consumado e crime tentado. Mas pensar em praticar um crime, ninguém pode ser punido por aquilo que pensa. A segunda vertente fundamental é que o direito penal só poderá punir as condutas que sejam lesivas a bens de terceiros. Em outras palavras, a autolesão não é crime no nosso ordenamento. A pessoa que eventualmente se suicida, por exemplo, não comete nenhum crime. Imagine se a pessoa fosse se suicidar e depois respondesse a um processo penal. Você diz que aí é que ela iria se suicidar mesmo, filho. A pessoa se suicidar e ainda ser punida pelo direito penal, isso é inconcebível, porque o nosso princípio da lesividade prevê que apenas haverá a possibilidade de responsabilização penal se houver lesão a bens jurídicos alheios. A autolesão, então, não é crime. O que é crime, por exemplo, é induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Alguém que induz, instiga ou presta auxílio a uma pessoa se suicidar é que será punida. Mas a própria pessoa que tentou se matar, por exemplo, não será punida pelo ordenamento, pelo nosso direito penal. Terceira vertente fundamental, impede que o agente seja punido por aquilo que ele é. Ou seja, o que o direito penal leva em consideração é a conduta praticada pela pessoa. Não se pode punir a pessoa pela mera aparência. Se a pessoa não externalizou, não praticou nenhuma conduta, não há possibilidade de responsabilização penal. Inclusive, aquelas prisões por averiguação por atitudes suspeitas são prisões ilegais. Se a pessoa não praticou nenhuma ação, não há a possibilidade de punir a pessoa pela mera aparência. Ela tem que necessariamente praticar uma conduta mediante ação ou omissão. A quarta e última função fundamental é que esse princípio afasta a incidência da aplicação da lei penal daquelas condutas que sejam apenas socialmente reprováveis. Ora, se a conduta é apenas socialmente reprovável, mas ela não ofende nenhum bem jurídico protegido pela norma penal, não há possibilidade de responsabilização penal. Por exemplo, a pessoa que não toma banho. Quem não toma banho não pode ser punido penalmente porque era uma conduta apenas socialmente reprovável. Pois bem, nós já falamos de vários princípios, mas o ideal é que a gente faça algumas questões para fixar o seu conhecimento. Primeira questão inclusive da primeira fase da OAB. Acompanhe comigo. O presidente da República, diante da nova onda de protestos, decide, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei, sem impugnações, com base nos dados fornecidos. Assinale a opção correta. Pessoal, pode presidente da República criar infrações penais? Você já viu com o professor Renan Marques que não. E veja que isso é uma questão de OAB, inclusive. A OAB não é um exame difícil, basta você ter o conhecimento básico de direito penal, que você vai fazer um bom exame de ordem mais para frente aí no seu curso. Ora, quais são as assertivas aí que a gente vai ver? Não há assertiva A. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória quando convertido em lei. Falso, porque o presidente da República não pode criar infrações penais. Letra B. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, pois houve avaliação prévia do Congresso Nacional. Também é falso, porque não pode haver a criação de leis penais por meio de medida provisória. O presidente da República não detém competência para criar leis penais. Vamos para a letra C agora. Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória. A assertiva C está correta. É claro que existe ofensa ao princípio da reserva legal, já que não há possibilidade de criação de leis penais por meio de medida provisória, e a letra C é assertiva a ser marcada como correta. Mas vamos ler a letra D. O que é que tem de errado na letra D? A ofensa ao princípio da reserva legal, até aí está correto, pois não cabe ao presidente da República a iniciativa de lei em matéria penal. Pessoal, o único detalhe que torna essa assertiva D falsa é que o presidente da República pode ter iniciativa de lei.
Ele pode iniciar um projeto de lei. O que ele não pode é criar uma lei penal. Iniciar uma lei ele pode. Ele inicia o projeto ele é encaminhado para o Senado Federal e depois vai para a Câmara dos Deputados. Mas ele não pode criar a lei penal. Então a letra D está falsa por essa razão. Para a gente finalizar a nossa primeira aula de princípios, vamos rapidamente aqui para uma questão dissertativa. Qual foi a questão dissertativa que eu trouxe? Inclusive da segunda fase da OAB, meu filho. No dia 29 de dezembro de 2011, Cláudio, de 30 anos, profissional do ramo de informática, invadiu o dispositivo informático alheio mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter informações pessoais de famoso ator de televisão brasileiro. Oxe, tá parecendo Carolina Dickmann aí, viu? Sem autorização do titular do dispositivo. Após longa investigação e representação da vítima, o fato e a autoria de Cláudio foram identificados no ano de 2014, vindo o autor a ser indiciado e posteriormente oferecida pelo Ministério Público proposta de transação penal em razão da prática do crime do artigo 154-A do Código Penal. Dispositivo este incluído pela Lei 12.737 de 2012. Pessoal, veja o detalhe dessa questão. Qual foi a data do fato criminoso? 29 de dezembro de 2011. A criação desse crime aí de invasão do dispositivo informático somente se deu quando? Pela Lei 12.737 de 2012. Ora, na época do fato, o fato não era previsto como criminoso. E você já sabe a resposta, viu? Vou só terminar de ler a questão. Vamos lá. Cláudio aceitou a proposta de transação penal, mas em julho de 2015 interrompeu o cumprimento das condições impostas. Temeroso em razão de sua conduta, Cláudio procura seu advogado informando que não justificou o descumprimento e, diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia por aquele delito, tendo o juiz competente recebido a inicial acusatória em agosto de 2015. Considerando apenas informações narradas, esclareça, na condição de advogado ou advogada prestando consultoria jurídica para Cláudio, os seguintes questionamentos. Qual é o questionamento? Os fatos praticados por Cláudio, de fato, permitem sua responsabilização penal pelo crime do artigo 154-A do Código Penal? Justifique. Pessoal, vocês já estudaram comigo que nesse caso concreto não há possibilidade de aplicação dessa lei penal. Por qual razão? Diante da previsão do princípio da anterioridade penal. Ora, se na época dos fatos, o fato praticado pelo sujeito não era criminoso, não há que se falar em possibilidade de responsabilização penal. Agora, não esqueça que essa questão é dissertativa. Então, você teria que dissertar nesse caso concreto. E sempre eu dou a seguinte orientação. Para você fazer uma boa dissertação, responda ao que for perguntado. Depois, traga um breve conceito do Instituto de Direito Penal naquele caso concreto e faça uma correlação com o caso. Você primeiro responde sim ou não à pergunta, depois vai trazer um breve conceito de direito penal e depois vai fazer uma relação com o caso concreto. Se você seguir essa orientação, você sempre vai fazer uma boa questão dissertativa. E eu, como professor, eu sempre vejo, às vezes, dificuldade dos alunos em dissertar. Ora, como é que você faria uma dissertação nesse caso concreto? Primeiro, você responderia: os fatos praticados, eles permitem a responsabilização penal. Você iria responder que, no caso concreto, não há possibilidade de responsabilização penal pelo crime do artigo 154-A do Código Penal. Depois você vai justificar. O ordenamento jurídico penal brasileiro prevê o princípio da anterioridade penal, em que uma pessoa somente pode ser responsabilizada por um fato criminoso se existir uma lei prévia e anterior àquele fato. Ora, e aí depois você já deu o conceito do princípio da anterioridade. Vai fazer a relação com o caso concreto. Ponto. No caso concreto, evidencia-se que o agente, na época dos fatos, simplesmente a conduta ela não era prevista como criminosa, mesmo ele tendo praticado exatamente a conduta que posteriormente foi considerada como criminosa. Diante do princípio da anterioridade penal, não há então a possibilidade de responsabilização penal e de retroatividade dessa lei, que é inclusive uma lei penal mais grave para o sujeito. Razão pela qual é inviável qualquer responsabilização penal no caso concreto.
Pois bem, depois de feitas essas questões, nós vamos então dar por encerrada essa nossa primeira aula e na sequência a gente vai para a nossa segunda aula.